Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Hoje a gente vai falar sobre uma das ideias mais provocadoras da filosofia moderna, o super-homem, ou Übermensch, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Será que essa ideia de super-homem seria o quê? Um ser superior, um herói, um ideal inalcançável? Para entender um pouco de onde veio essa ideia, o que ela significa e por que ela é tão relevante ainda nos dias de hoje, a gente precisa entender quem foi o Nietzsche. Ele foi um filósofo alemão do século XIX, conhecido por seus aforismos, como o principal deles todo mundo conhece, o mais popular, que Deus está morto. Sua crítica à moral tradicional, sua visão meio trágica, intensa da existência humana. Nietzsche tem como suas principais obras Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal e Gaia Ciência. E foram essas três obras que ele desenvolveu o conceito de super-homem. E o que é o super-homem? O super-homem, ele não é um personagem de quadrinhos, como aquele da DC. Na verdade, para Nietzsche, ele é o ideal de ser humano que supera os valores impostos pela sociedade, pela religião e pela moral dominante, a moral tradicional. O super-homem, então, nesse sentido, ele cria seus próprios valores, ele vive com autenticidade e coragem, aceita a vida como ela é, sem ilusões, promessas de um além. Ele não se guia por conceitos herdados, como pecado, culpa, submissão. Na verdade, ele afirma a vida mesmo com todo o sofrimento que ela traz, que é o conceito de amor fati, do Nietzsche. Aceitar as coisas como elas são e tentar aproveitar a vida. Entender que existem dores, que existem dificuldades e se reafirmar em cima dessas dificuldades, esses problemas que existem, para todos. O Nietzsche, ele dizia: o homem é algo que deve ser superado também, É outra frase bem conhecida dele. Ou seja, o ser humano atual, ele ainda está em transição, ele é como uma ponte entre o animal e algo maior. Que esse algo maior, no caso, seria para Nietzsche o super-homem. Falando um pouco sobre a morte de Deus e o valor dos valores, o Nietzsche quando ele afirma que Deus está morto, isso não é uma frase ateísta, A princípio parece, no primeiro momento, mas o que ele quis dizer é que os valores tradicionais, especialmente os religiosos, do contexto lá da época dele, perderam sua força no mundo moderno. O que acontece quando tiramos esses valores, A tendência é que a gente fique diante de um niilismo. Ou seja, a gente cai para aquela ideia de que nada faz sentido. E o super-homem, nesse sentido, seria a resposta nietzschiana a esse sentimento de niilismo. Um ser que cria sentido próprio, em vez de só se afundar no vazio e se desesperar nele. E, bom, Zaratustra e a imagem do super-homem, que a gente pode também entrar nesse tópico.
Nietzsche apresenta esse conceito em forma poética no livro Assim Falou Zaratustra. O Zaratustra, então, é um personagem fictício que desce da montanha para anunciar ao povo a chegada do super-homem. Ele tem esse tom assim meio messiânico, né? Meio de Moisés, né? De chegar com as boas novas. Mas as pessoas, elas não querem ouvir. Então isso simboliza a dificuldade que existe de abandonar as velhas crenças e abraçar novas. Então o caminho do super-homem, ele exige, nesse sentido, esforço, sofrimento e enfrentamento do medo de viver sem nenhuma garantia externa. Nesse sentido, o super-homem, ele seria egoísta ou ético? Muita gente acharia que o super-homem é um tipo de tirano, um sujeito egoísta, mas não é nesse sentido. Ele, na verdade, ele não é alguém que impõe sua vontade aos outros, né? Mas alguém que domina a si mesmo. Uma pessoa que tem força interior, que controla a própria mente, para não viver de forma apenas reativa. Ou seja, só aceitando as coisas como elas são, sem nenhum tipo de reflexão maior. Mas seria, pelo contrário, uma pessoa ativa, uma pessoa criativa. É uma ética, nesse sentido, baseada na afirmação da vida, na criação, na coragem, na força interior. Esse seria o super-homem. Não alguém que, por ser, entre aspas, superior, subjugaria os outros. Na verdade, é você ter controle de si. E por que existiria uma relevância atual nessa ideia de super-homem? O que ela nos diz nos dias de hoje? Por que isso importa? Bom, a gente vive numa época de crise de sentido devido ao excesso de informação, à pressão social, principalmente no meio virtual, né, com as redes sociais. Então, Nietzsche, nesse sentido, nos convidaria a olhar para dentro, a nos reinventar, a não buscar verdades pré-estabelecidas, prontas, mas criar um caminho próprio, com um caminho autêntico, corajoso. O super-homem, então, nesse sentido, ele não é um ser perfeito. É um ideal de superação, de crescimento contínuo. Algo que todo mundo deveria buscar, né? Então é mais ou menos essa a ideia, né? Não sei, queria perguntar a vocês o que vocês acharam, né, dessa ideia de super-homem, se ela é inspiradora, no caso, ou se é uma ideia que assusta, ou de repente até as duas coisas, né? Se você curtiu o episódio, então compartilha, se inscreve no canal e fica por dentro, porque de vez em quando vão haver temas também mais filosóficos, provocativos, né? A ideia, acho que do canal é essa. E é isso, até a próxima. Lembre-se que talvez a vida não tenha um sentido dado, mas você pode dar um a ela.